importantes da historiografia, e as bibliotecárias trouxeram não só obras raras, elas também trouxeram essas obras dos principais historiadores, né, que construíram a historiografia ocidental. A biblioteca da UFLA está excelente, apesar de não ter curso de história, a UFLA ainda tem obras excelentes. Está aqui o livro Apologia da História, de Mark Bloch. Essa é a Bíblia, viu, gente? Essa é a grande Bíblia, o primeiro livro dele. Alô? O historiador da UFMG, José Carlos Reis, escreveu sobre a Escola dos Análises. E Lúcio Ferri, o problema da incredulidade no século XIX, no século XVI. Tá? Então, deixa eu apresentar. Aqui está a de Fátima, Aparecida Silva Pessoa, Maria da Consolação Rodrigues Alves. O tema da palestra delas, Gonçalves, o tema da palestra dela é As Páginas da História nos Livros Novos e Antigos. A de Fátima é bibliotecária da UFLA, especialista em tratamento da informação científica e tecnológica para estruturação de banco de dados. A Maria Consolação é bibliotecária, especialista e realizou pesquisa contínua da implantação do processo de aquisição de material bibliográfico da Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Lavras, UFLA, utilizando o módulo Aquisição do Sistema de Gerenciamento de Bibliotecas Pérgamo, um relato de caso. Ela se especializou em biblioteconomia na Faculdade Internacional Signorelli. Tá? Vocês estão com a palavra. Uma salva de palmas para essas duas bibliotecárias. A diretora da biblioteca está presente aqui, a Tatiane Oliveira. Obrigado por participar nessa hora. Temos aqui também o marido da professora Patrícia. Qual que é o nome dele mesmo? Renato Paiva, marido da professora Patrícia Paiva. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de cada um. Eu não tenho a pretensão, como ele citou, de ser uma palestra, né, de forma alguma, diante de tantas autoridades, aí, professores intelectuais, além da profissão, né, o dom da fala, o dom e a arte da fala. Né? Longe disso, não é minha pretensão ser uma palestra, apenas algumas palavras para falar um pouquinho da biblioteca e dessa história, né, dos livros que vocês conhecem tão bem, eu acredito, né? Então, só uma pequena amostra disso. O mais importante de tudo são os livros, os que ele mostrou aqui, de uma história, vamos falar assim, mais recente, né? Livros mais recentes e de obras raras que nós temos lá. Ele já teve a nossa apresentação. Como que essa formação desse acervo deu início, né? Como o professor Ângelo falou, ele já tem até um errinho ali, com a Escola Agrícola de Lavras, né? Como ele já citou também, lá em 1908, que já era uma das instituições pioneiras no ensino superior agrícola, né? E já, como existe até hoje, né, mantendo a questão do ensino, da pesquisa e da extensão, trazendo até hoje. Então, desde a sua fundação e essa consolidação até os dias de hoje. Aqui nós temos o primeiro prédio construído no campo. Se eu estiver errado, você me corrige, professor. O prédio Álvaro Botelho, apenas para ilustrar. Então, o papel das bibliotecas universitárias e o seu acervo. Ali nós citamos Rodrigues, né?
As bibliotecas possuem a missão de prover infraestrutura bibliográfica, documental e informacional para apoiar as atividades acadêmicas, buscando centrar seus objetivos nas necessidades de informação dos indivíduos, membros da comunidade universitária. E ele continua: deve, portanto, assumir uma política de preservação dos acervos históricos, visto que por meio dessa documentação desenvolvem-se pesquisas que trazem benefícios para o futuro e resgatam os elementos da história cultural de um povo. Então, tão importante como as obras são vocês, né, as pessoas que desenvolvem pesquisa, né, porque se o livro ficar lá e o historiador, o pesquisador, então essa junção é que é o mais importante, é que vai fazer a coisa acontecer. Você passa mais, por favor? Aí a gente tem o que é um livro raro. O que faz um livro ser considerado raro? Infelizmente, nós não temos uma política nacional que rege esses critérios, essas noções, nós não temos. O que acontece? Ou a gente segue critérios que são ditos, né, que a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, a nossa Biblioteca Nacional, já crivou como critérios para embasar o que é considerado uma obra rara. Ou então, outras instituições que já têm então, por inexistência dessa política nacional, a gente segue esses critérios ou da Biblioteca Nacional ou de outras instituições que já estejam mais formadas, mais à frente com esses critérios. O que determina esse livro ser raro? É apenas um livro com a data antiga? Não, porque pode ser que a gente tenha agora um livro que daqui a pouco tempo ele vai ser considerado raro, por algumas de suas características. Então não é só uma data antiga. Então, por essa autonomia das bibliotecas, a gente pode desenvolver os nossos critérios. Então, aqui a gente vai trazer um pouco da nossa realidade, da história, da nossa história. Alguns critérios norteadores, a gente colocou ali, limite histórico. Por exemplo, todo livro que a edição dele seja uma edição artesanal, ele por si só já é considerado. Ele por si só já é considerado uma obra rara, né? A outra questão também, o início da imprensa naquele local, naquela região. Então, se for um livro dessa época, ele também é considerado para aquele público uma obra rara. Alguns aspectos bibliográficos que faz parte do material mesmo. Uma capa que foi, a gente está falando mais de livros mais antigos, né? Uma capa que foi produzida em couro, que tenha um brasão, que tenha, brasão não, aspectos físicos do livro. Uma capa de couro, filetes de ouro, né? Que existia. Então, essas são as características físicas que vão dar a esse livro essa qualidade de ser raro. Tem alguns até que tem pedras preciosas, material mais rico, né? Então isso também faz essa obra ser considerada uma obra rara. A pesquisa valor cultural. Livros que tenham pequenas tiragens, claro que dentro de todo um contexto, né, gente? A questão da tiragem, edições que foram censuradas, que foram expurgadas, isso também
vai dar essa característica ao livro. Pesquisa bibliográfica, dicionários e enciclopédias com alguma peculiaridade, uma preciosidade ou uma raridade, né? E características também do exemplar. Uma assinatura de uma autoridade, para nós, aqui eu vou citar alguns exemplos, autoridades, uma assinatura, um brasão de família, né? A gente fala de pessoas importantes, de celebridade, esse também é um dos critérios. A gente trouxe aqui alguns exemplares que nós temos lá na biblioteca. Aqui a gente tem um livro de um autor lavrense, Amor e Ciúme. É uma alta comédia. Né? Esse livro, aqui depois a gente vai ter oportunidade de ver, foi encenada uma peça teatral aqui em Lavras com esse título, com essa narrativa que está aqui. E tem também algumas personalidades, para quem é de Lavras, eu não sou de Lavras, mas de coração, para quem é daqui, possivelmente, né, vai conhecer essas pessoas que encenaram essa peça teatral desse livro. Como chama o livro mesmo? Amor e Ciúme. De que ano que é? Deixa eu vou pesquisar aqui para você. Enquanto a De Fátima verifica ali para você, por se tratar de um material geralmente, né, mais antigo, como eu falei, não tem necessidade só da data, mas por se tratar desse tipo de material, a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, manusear com luvas, né, para o suor da nossa mão, para a gordura da nossa mão não danificar o livro. Então, isso é um cuidado de conservação e preservação do material. A De Fátima não estou conseguindo ler, gente. Estou fazendo um tratamento de visão. Aí eu não leio. Cadê os outros? Não pode tocar. Aí eu não leio. Talvez depois a Tatiana consegue ver. 1940. Passa para mim, De Fátima. Deixa eu ver se não, né? Pode passar mais. Não, dentro. Agora eu não vou achar, porque tem o nome das personalidades que se apresentaram nessa peça teatral, que depois, ali de fora, a gente pode verificar, né? Ver se vocês conhecem. Então, esse é o cuidado que a gente tem. Então, falando de bibliotecas universitárias, a gente vai voltar naquela imagem de cima, que é uma foto, para quem não conhece, da nossa slide de cima. Para quem não conhece, muitos daqui eu acredito que conheçam, a nossa sala de obras raras e especiais. Uma foto ampla, mas nós temos coisas muito interessantes lá, eu acredito. Todos já ficam convidados, quando puderem e quiserem, comparecer, viu? Só fazer um complemento aqui na sala da Consol. A respeito daquela sala de obras raras, é um ambiente climatizado, porque devido à ação do tempo, esses livros começaram a deteriorar. Então, para poder a gente conseguir mantê-los, preservar e conservar até um certo período, a gente precisou ambientar essa sala. Então, na verdade, aqui vai estar todos organizados em ordem
vamos dizer assim, de uma biblioteca mesmo, de classificação, para poder facilitar a pesquisa de pessoas que vêm como pesquisador. Nós temos alguns arquivos aqui, Rogério, a professora Patrícia, então eles sempre vão lá para poder fazer uso desses materiais que estão nessa sala. E esses livros que nós trouxemos, eles passaram por um processo, vamos assim dizer, de descanso. Eles ficou ali tipo uma quarentena. Eu peguei esses livros, nós levamos para uma sala, já com a climatização mais ambiente, não tão quente, mas um pouco fria. Ficou num período ali de praticamente 48 horas, para evitar o choque térmico, porque nesse ambiente aí, como ele é bem climatizado, então quando a gente sai com a obra, a tendência é as folhas ficarem mais ressequidas e deteriorar mais ainda esta obra. E além desse também, tem um periódico aqui, ó, O Agricultor, que nós trouxemos também. É uma das primeiras impressões de revista que foi, na época, editada pela Escola Superior de Lavras, a ESAL. Vou abrir aqui só para vocês verem a primeira capa deles. Esta aqui é a primeira. O ano 1, volume 1 e 1922, que é este daqui. É a gestão do Honeycut. Isso tem do Honeycut também. Tem um livro ali, o algodão que a gente trouxe, e trouxe o primeiro boletim informativo, O Milho. O livro a gente não trouxe, não. Da primeira exposição. Sim, está ali exposto. Aí vocês vão poder, a gente trouxe bastante luvas, quem tiver interesse pode calçar a luva e manusear essas obras, tá? E tem também, além dessas obras mais antigas, que compôs praticamente o primeiro acervo da ESAL, que formou a biblioteca na época, servindo para ensino, pesquisa e extensão. Então, estão todos condicionados ali. E temos também as obras, tanto em língua portuguesa como língua internacional. Tudo lá. Aí, precisando fazer uma pesquisa, um levantamento lá, consulta-se no terminal, que está todos linkados pelo sistema Bergamo, que a biblioteca usa. Aí a gente faz a localização. E esta sala, ela está na parte, no piso inferior da biblioteca. Então, vocês vão descer e vão pedir para ir na seção de obras raras e especiais. Aí a gente leva vocês para um outro ambiente, vai lá, localiza a obra, e nós temos uma salinha de pesquisa que também é climatizada para que vocês ficam fazendo aquela pesquisa ali. Aí pode ficar à vontade, tá bom? Aí convidamos vocês para conhecer esse espaço lá e vamos ver, assim, meditar durante, enquanto estiver lá, e ver a história antiga, os primeiros acervos que compôs a biblioteca na época da ESAL. Bom? E também, além desses parâmetros de livros didáticos, tem também literatura. É interessante. Como foi mostrado esse da escritora aqui de Lavras, tem uma também aqui que é da primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Então, assim, tem... Prêmio Nobel de Literatura. Está envolvido, vocês podem passar. Aí depois vocês podem ver ali também. Vão estar expostos ali também, né? E além disso, a gente trouxe alguns de historiadores da literatura clássica que vão estar expostos ali também. É só uma pequena amostra para vocês verem que é uma riqueza de acervo que está armazenado lá,
tem histórias também, tem fontes de pesquisas e tem o entretenimento, que fica à disposição de vocês. Na parte da ESAL, além do agricultor, esse número, ele tem a assinatura de Benjamin Honeycutt, né? Que para nós, os livros dele, inclusive a gente tem livro de autoria dele em inglês, ele tem um livro, né? Nós temos ele lá também, né? Trouxemos também um exemplar do livro O Algodão, né? E o milho, um folheto, né? De um milho. Então estão expostos e a gente convida vocês para ir lá, porque esses para nós são as nossas preciosidades, né? Além dos outros, como esse da primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Já vieram bibliotecários de outros estados e para ver esse livro, porque esse é realmente único, né? Ela, segundo ela, não tinha localizado antes, essa bibliotecária que veio. E temos outros também. Aí nós trouxemos ali de Voltaire, de Molière e mais outros que tem ali. Essa de Queiroz, alguns títulos de datas mais antigas e que são considerados as obras-primas de essa de Queiroz. Então, estão todos ali, a gente convida vocês para visitarem aqui e visitarem lá quando puderem, quando quiserem, e a gente está lá à disposição, tá bom? Uma foto, né, desse exemplar, do algodão que eu acabei de falar, que está lá também. Algum desses está digitalizado? Não temos digitalizado ainda, é uma pretensão, né? Mas infelizmente é muita coisa, ainda não foi possível, mas... O agricultor a gente deu início com ele, mas ainda não finalizamos. Né? Um trabalho também em parceria lá com a Patrícia, lá do museu, mas ainda não finalizamos. É a nossa pretensão. Né? Acreditamos que será possível, né, fazer isso em algum momento. Né? Muito obrigada por nos escutar até agora. E depois eu convido vocês para visitarem as obras lá. Muito obrigada. Eu esqueci de agradecer no início, em nome de todos os organizadores, na pessoa do Rogério, que gentilmente nos fez esse convite para, né, trazer a biblioteca hoje aqui. É um prazer enorme nosso, né? Falo em nome de nós três, e de toda a biblioteca. Na presença, né, de vocês, que eu falei, são as pessoas importantes, os pesquisadores, os historiadores, os professores que estão lá fazendo pesquisa, sempre. Muito obrigada, viu, Rogério?